No último vídeo dessa série de como montar o seu podcast, eu vou te passar aqui o 7º, 8º, 9º, 10º e 11º passo. Bem, se você não assistiu a parte 2 e a parte 1, você não vai entender muito bem e vai pegar de forma muito superficial como é criar um programa que monetize, um programa que tenha escala de crescimento bacana, tá? Então, te convido a assistir os outros 2 vídeos que estão aqui nesse canal e entender o que eu vou falar aqui agora. E é claro, se você já está aqui nesse vídeo, já assistiu o segundo e o primeiro, a obrigação sua mínima, que não te custa nada, é você pelo menos curtir os vídeos e seguir esse canal. Já que você está recebendo esse conteúdo de forma gratuita, que eu estou tirando aqui, investindo parte do meu tempo, acredito que é, bem, algo muito gentil da sua parte você seguir esse requisito mínimo aí, beleza? Bem, brincadeiras à parte, conto com a sua participação, conto com a sua inscrição aí, com o seu curtir e com a sua opinião também, beleza? Vamos lá. 7º passo, eu estava falando no vídeo anterior, eu estava comentando sobre lançamentos, né? Então você vai entender ali no outro vídeo até a parte de como lançar, de como criar essa expectativa de audiência para lançar o episódio, mas sim para lançar o podcast, mas também para lançar cada episódio. Então faz muito sentido você não só ter um programa muito bacana, mas sim lançar esse programa de forma muito estratégica. E eu te explico direitinho nos outros vídeos, no segundo vídeo mais específico. E o 7º passo é você montar um roteiro confortável como base, deixando personalizável as perguntas, mas com blocos bem definidos. Vou te explicar aqui basicamente como é montar um roteiro, mas minha recomendação mais importante dentro desse 7º passo: monte roteiros para todos os seus episódios. Rossini, mas eu sou um palestrante internacional e o mais top das galáxias. Monte um roteiro. Rossini, eu sou acostumado já a fazer lives e tal. Monte um roteiro. Por quê? Quando você monta um roteiro, você tem bem definido o que você não pode deixar de perguntar, você não pode deixar de comentar. E quando você vai da sua cabeça, você pode ser que você deixe de perguntar ou deixe de comentar algo muito importante como patrocinador, como uma pergunta específica que está em alta naquele tema do convidado em específico. Enfim, você pode deixar de explorar o que você precisa explorar, o que a sua audiência quer, o que você quer entregar para o seu público, por conta que você deixou na sua cabeça. Então monte um roteiro para todos os episódios. Mesmo que você não vá fazer o episódio lendo, mas sim para você dar uma passada de olho ali de vez em quando durante o episódio, como eu estou fazendo aqui agora. E não deixe nada de importante de fora. Nada de importante não, nada de fundamental de fora, tá bom? E eu personalizo o roteiro sempre em blocos, ou seja, não, eu falei errado. Eu não personalizo em blocos. Eu padronizo em blocos e personalizo com cada convidado. Um exemplo, o roteiro que eu crio é com uma estrutura do seguinte: introdução, apresentação, bloco 1, 2, 3, 4, 5 e quantos blocos você quiser. Por que eu divido assim? Na introdução, eu introduzo o que vai ser o episódio. Na apresentação, eu apresento quem estará no episódio, quem vai apresentar, que sou eu, ou que, enfim, quem vai apresentar, e quem será entrevistado. E já no bloco 1, 2 e 3, eu começo em cada bloco tendo início, meio e fim daquele bloco. Ou seja, bloco 1, eu coloco início de histórias, ou seja, é um programa de esporte, tá? Como é um programa de futebol, um exemplo. Como você começou no futebol? Entende? Por que você começou no futebol? E dentro desse bloco 1, que é o início, a gente está falando de um programa de negócios. E eu estou entrevistando um CEO de uma empresa, um diretor executivo de uma empresa, que vende serviços. Um exemplo. Como você entrou, como você começou a vender? Como você entrou nesse mercado X? Como você descobriu esse nicho Y? Ou seja, você, no bloco 1, eu costumo perguntar sobre os começos. E dentro desse bloco, eu pergunto como foi os começos, quando foi,
por que foi, e eu desenvolvo 3, 4 perguntas dentro de cada bloco para o convidado desenvolver ali o início. É o momento que ele está mais nervoso, que é o episódio está um pouco mais tenso, né, por conta do início da entrevista. E quando você fala do início das pessoas, mesmo que tenham sido muito difíceis, as pessoas gostam de trazer essa superação. Então elas se soltam, elas relaxam. Segundo bloco, geralmente eu coloco pelas dificuldades que aquela pessoa teve naquele nicho. Então pode ser esporte, pode ser, enfim, na maternidade, pode ser negócios, como eu comentei, enfim, dificuldades. Então dentro desse bloco 2, eu exploro dificuldades. Então eu marco mais 3, 4 perguntas dentro disso, pontuais, para que eu saiba que a gente começou nas dificuldades e a gente vai ter início, meio e fim. No bloco 3, geralmente eu coloco patrocinadores. Então eu coloco os patrocinadores ali, coloco o nome de cada patrocinador e coloco o briefing de cada patrocinador, para não esquecer, tá? Para não deixar uma informação importante. No bloco 4, você pode continuar outros assuntos, outras formas de explorar esse convidado. Eu costumo levar mais para o lado pessoal, porque geralmente quem chega no bloco 4 é um público mais qualificado, é quem está gostando muito daquele assunto, gosta muito daquela pessoa que está sendo entrevistada. Então eu faço dessa forma. E bloco 5 eu finalizo, abro para as pessoas deixarem seus comentários, meus convidados, né? Abro para os meus convidados deixarem seus recados, enfim. Eu costumo fazer assim, mas é claro, eu faço episódios dentro, sempre mantendo, tá? Entre 40 minutos a 1h30. Se você quiser fazer episódios de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, quando você quiser, você vai aumentar a quantidade de blocos e mete bronca, tá bom? 7º passo, faça roteiros sempre, ok? 8º passo, gravação. 8º passo, você já vai para a gravação e você vai fazer as chamadas se for o caso. Quando você estiver lá na gravação, que você alugar o estúdio ou que você estiver no seu estúdio e tudo mais, faça chamadas pro programa, faça chamadas ali no estúdio. A galera curte de estar imerso nos bastidores, então aproveite esse espaço, tá? O 8º passo era gravação e fazer chamadas, tá? 9º passo, mandar material para edição, cortes, fotos, artes e lançar de acordo com um cronograma definido. Aqui você vai pegar o episódio bruto e vai mandar, ou você vai fazer as edições, ou seja, você vai colocar os QR Codes que precisa colocar, você vai tirar os cortes do episódio, são cortes curtos, ali de 30 segundos até 90 segundos para você, são pedaços bem pequenos para você criar uma expectativa de audiência. Você vai tirar cortes longos, que são aqueles cortes de 6 a 10 minutos ali, de um bloco, por exemplo, ou de uma parte de um bloco de um assunto que tem início, meio e fim, para você colocar também no seu canal. Quanto mais conteúdo diversificado não, mas cortado você tiver, melhor, porque tem gente que não quer assistir 1 hora de episódio, tem gente que não quer assistir 1h30 ou 40 minutos, mas pode assistir ali aquele tema, e aí você traz uma audiência que curte aquele pedaço, aquele tempo, e pode vir até uma audiência sua fiel dentro desses cortes. Então assim, tem cortes curtos, shorts, reels e tudo mais, TikTok, e tem os cortes longos, e aí você vai soltar aqui no YouTube ou na plataforma aqui concorrente, e você vai ter mais audiência, tá? Então o 9º passo é você pegar todo esse material bruto que você fez e mandar para a edição, para cortes, as fotos profissionais para mandar para o teu time de social media, ou seja, de especialistas em redes sociais, de assistentes, enfim. Ou você mesmo vai fazer, você pega todo esse material bruto e fala, olha, eu vou postar porque eu montei no cronograma tal, vai sair um corte dia X, vai sair uma foto no dia Y, e aí você vai mandar esse episódio, mandar todo esse material para edição. O que vai editar, edita, o que não vai editar, não edita, e você faz o envio, tá? 10º passo, que eu acredito ser fundamental para o seu programa, muito importante, é você pedir os feedbacks para os seus convidados, tá? Para os seus convidados. Um exemplo, seu convidado participou e tudo mais, passou ali 2, 3 dias, ô fulano, fulana, como é que foi participar do meu programa? O que você acredita que eu posso melhorar? Não precisa só me elogiar não, pode ser bem sincero,
Porque eu estou pegando esse feedback aqui não é para ser um narcisista, mas sim para entender o que eu posso melhorar, para que nos outros episódios eu entregue algo melhor. Então pegue esses feedbacks. Porque quando você fala assim, as pessoas se sentem mais livres de ser mais honestas, mais honestas não, mais sinceras. Porque se elas não te criticarem, não é que elas são desonestas, elas só não querem ser, enfim, chatas, enfim, não querem falar algo que não perguntaram elas. Mas você perguntar dessa forma muito aberta, você acaba evoluindo o seu programa. Porque quem participou melhor do que ninguém pode te deixar um feedback construtivo, tá? Então, 10º passo é pegar feedbacks com os convidados, também com a audiência, tá? Então, isso você pode incluir até no seu cronograma, pegar feedbacks com a audiência para fazer ajustes, tá bom? E o 11º passo, e finalizando aqui essa série, agora se você pegar essa série de vídeos, você monta um podcast lucrativo de sucesso. E não é com o meu achismo, tá? Com a minha experiência. Eu faço exatamente isso aqui, tá bom? O 11º passo é você fazer um balanço e análise de métricas ao final de cada temporada. Quanto que gastou? Quanto que foi investido de dinheiro, de tempo? Quanto de retorno direto ou indireto teve o programa? E aí você vai fazer essas análises dentro do seu Instagram, TikTok, dentro do YouTube. Você vai fazer essa análise dentro do seu negócio, se for um podcast para negócio. Poxa, quanto me gerou? Quanto eu investi de tempo, dinheiro, tal. É muito importante você fazer isso por temporadas, porque você consegue, aqui nessa análise de métricas, que muita gente negligencia, não, tá bom, deixa rolar. Muita gente negligencia algo que é fundamental. Então, quando você faz essa análise, você consegue entender aonde está dando muito certo, qual tipo de corte está funcionando muito, da onde estão vindo os seguidores, da onde estão vindo os inscritos no canal, da onde está saindo mais a sua verba, da onde está entrando mais. Enfim, você consegue entender claramente o que você precisa ajustar e o que você precisa impulsionar, ou seja, dar mais força. Então, sou muito agradecido pela sua audiência, pelo seu compartilhamento aí, enfim, compartilhamento não, né? Nem te peço para você compartilhar, só se você tiver um amigo que queira fazer um podcast. Mas sim por você ter curtido, por você já estar inscrito aqui no canal. E te aguardo nas próximas séries aqui, que pode ser de podcast ou pode ser também de empreendedorismo ou de imigração, que eu tiro esse tempo, eu invisto esse tempo aqui para estar passando de forma gratuita conteúdos que eu tenho experiência. Não que eu tenha só a teoria, mas sim que eu tenho experiência. Então, muito obrigado e sucesso demais para o seu podcast. E quando você começar o seu podcast, me marca lá. Enfim, me chama na DM, olha, cara, montei esse podcast aqui, tá com as ideias que você me deu, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, e vamos trocar, tá? Talvez a gente marque até uma reunião pra gente conversar sobre o seu programa, e eu vou ter o maior prazer de te ajudar e de te auxiliar, tá bom? Um abraço, Rocine Fernandes, fiquem com Deus e sucesso no seu programa.